Olá, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Mercado e Feiras. Hoje, muito feliz, coração assim batendo a mil, e estamos direto do Center Norte, na Experiência Expo 2025. Eu sou o Léo Fernandes, jornalista e radialista. Ao meu lado, como de costume, a sorridente, a simpática... Ana Cláudia Sacomani. Muito feliz também, Léo, aqui direto do Expo Center Norte, da feira Experiência Expo. E é um prazer muito grande para nós que já estamos nessa caminhada, né? Receber esse convite tão maravilhoso e estarmos hoje marcando presença, e é só o começo. É só o começo, é a primeira entrevista, mas tem muitas entrevistas que vão Com rolar por aqui. certeza vão chegar por aqui. E a nossa vinda ao Center Norte tem agradecimentos, é claro. As pessoas que abraçaram o nosso projeto e que fizeram do nosso sonho a realidade. Eu quero agradecer aqui o pessoal do Azeite Batalha, muito grato. Alô, Carlos, a Infinity Solution, tudo em tecnologia para você de internet, é com ele mesmo. On21, produções audiovisuais, maravilhoso, você vai conhecer já já. A Amazonas Comunicação, a Sodeli, marketing sensorial, sorvete à vontade para todo mundo que vier aqui visitar a gente e que estiverem na feira. E o Grupo Plus, que idealizou toda essa beleza que nós estamos. Mas, Ana Cláudia, eu quero conversar hoje com uma pessoa que é muito especial para nós, que nos abraçou. Muito especial. Parceiro ideal, parceiro verdadeiro para empresas que buscam levar sua comunicação com soluções audiovisuais e também de alto impacto. Com quem nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar, Léo, com Charles Sola, que é CEO executivo da On21 Produções. Ô, Charles, Isso. bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Sem você, eu acho que hoje nós não estaríamos tão felizes. Você que abraçou o projeto, tem uma agenda muito apertada, mas não mediu esforços para abraçar-nos aqui no Center Norte. Hoje, dia 8 de dezembro de 2012, já é dezembro, mas ele não pensou duas vezes. Abraçou e veio nos dar todo esse apoio, né? Com certeza. Agora, Charles, fala um pouquinho de você. O povo quer saber quem você é. Bom, primeiro, obrigado, Léo, Ana, pelo convite, né? Mais uma vez. Já tenho cadeira cativa aqui no podcast de Com vocês. certeza. Sempre com assuntos bem relevantes, bem pertinentes aí para o mercado de feiras e eventos, né? Com É certeza. uma satisfação estar aqui com a equipe, né? Dando esse suporte para vocês, participando desse projeto tão importante também, né? Para vocês e para nós também, né? Para todos nós. Bom, a gente conversou bastante já nos bastidores sobre isso, né? Mas o Charles é um engenheiro que, em determinado momento da vida, resolveu entrar no mundo audiovisual Que maravilha. para atender principalmente o mercado B2B, as empresas que precisavam produzir, comunicar, porque na verdade audiovisual é uma forma de comunicação, né? Que precisavam aperfeiçoar sua comunicação interna, sua comunicação para os seus clientes, sua comunicação com os seus parceiros. Então é aí que a gente entra fazendo vídeo case, fazendo vídeo institucional, fazendo podcast, videocast, itinerante, no estúdio, né? Então, já desde 2018 a gente está com a On21 aí nesse projeto E audiovisual. esse projeto itinerante ele é muito interessante, porque vocês vão às empresas também, né? A empresa Exato. liga, quer fazer um podcast dentro da sua empresa, quer divulgar os seus setores, lá está a On21. Até brinquei com o Charles, né? On21. On é de estar on. Estamos ligados. Estamos ali. ligados, conectados. E eu quero dizer que todo esse equipamento que vocês verão é tudo da On21. Inclusive as duas pessoas mágicas que fazem desse trabalho algo... Parece fácil. O Luiz e o Arthur. Parece fácil. Você chega ali, o negócio... Você chega ali, são é uma eles. estrutura. Toda essa estrutura ficou muito linda, a gente agradece. Mas, ô Charles, nessa sua caminhada que você teve a ideia de começar a levar esse podcast às empresas, foi fácil? A aceitação foi tranquila? Porque hoje a linguagem é podcast, né? O podcast ele virou uma ferramenta de comunicação extremamente eficiente para o mundo corporativo.
também. É que o mundo corporativo ele demora um pouquinho mais para trabalhar com as novas tendências, né? E com o podcast e videocast não foi diferente. Então, quando ele absorveu essa ideia e a gente começou a trabalhar com várias empresas produzindo videocasts no estúdio, automaticamente começou a aparecer uma necessidade ali intrínseca ao dia a dia das empresas, Com porque certeza. todas as empresas participam de eventos, ou tem um espaço dentro da própria empresa que gostaria de utilizar para fazer um podcast. Só que a grande questão é, o videocast, o podcast, não é o negócio principal das empresas, né? Não é o core business deles, que a Sim. gente fala, né? No inglês, É uma né? forma de divulgação. Mas eles, para eles montarem uma estrutura de podcast, é um custo muito alto. E você Sim, acaba sim. imobilizando as pessoas também, que vão ter que se dedicar àquilo. Então tem capacitação de pessoas, tem tecnologia, tem compra de equipamento, tem espaço. Né? E o que a gente passou. Operacional. né? Exato. Então, o que a gente passou a oferecer foi levar toda essa estrutura, tanto as pessoas, passando pelas pessoas, equipamentos, conhecimento, a gente leva toda a estrutura, como essa que a gente trouxe para a feira, para montar o podcast no ambiente do cliente, seja na empresa dele ou numa feira, como a gente está fazendo aqui, né? Num evento, como a gente está fazendo aqui. E como é que você mede, Charles, aquele podcast feito nas empresas? Isso tem reflexo no departamento de vendas? Como é que isso reflete? Como é que isso é acompanhado? O podcast, ele se tornou uma ferramenta de comunicação muito importante pela sua própria estrutura. As pessoas, em geral, elas gostam de assistir a discussões sobre assuntos. Pessoas discutindo sobre assuntos. Claro, pessoas que conhecem dos assuntos, né? Claro. Porque a gente tem muita gente que não Sim. conhece nada e fala muita coisa, né? Então, isso se solidificou como uma ferramenta muito importante para as empresas. Então, a consequência é você ter um conhecimento de marca maior, é você aumentar suas vendas no final das contas, porque com isso as empresas acabam fortalecendo aquela ideia da autoridade no assunto sobre o produto ou serviço que ela vende. Então o podcast ele serve para fortalecer essa figura de autoridade para a pessoa que representa a empresa. Né? E isso acaba se refletindo depois em vendas, acaba se refletindo em conhecimento da marca. Né? Então, hoje, isso já já é um ponto pacificado já para as corporações. Muitas ainda hesitam, né, entrar nesse mundo. Tem muita gente que me procura e fala, pô, Charles, eu queria montar um podcast, mas eu não sei muito bem sobre o que eu vou falar. E eu falo, fala sobre o que você conhece. Fala sobre o seu negócio. Quem conhece melhor do que você sobre o seu negócio? Claro. Porque se você não falar sobre o seu negócio, seu concorrente vai falar. Ele vai usar o formato para falar. Então a gente não. Eu sou da seguinte opinião, eu gosto de ser bem objetivo, né? Parar um pouquinho. Eu tinha um chefe que falava assim: vamos ter menos iniciativa e mais acabativa, né? Porque a gente acaba tendo muita iniciativa nas empresas, acabativa não tem pouca. Então, assim, começa. Você tem que começar de algum lugar. E começa com aquilo que você conhece muito bem. Traga o seu convidado, que pode ser um cliente, pode ser um parceiro, né, para falar sobre aquele assunto, porque sempre tem um grupo de pessoas interessadas naquilo. Com Sempre. certeza, é claro que sim. Agora, Charles, assim, qual o diferencial da ON21 num mercado completamente competitivo? Você acabou de mencionar aí, né, o boom dos podcasts. Como que vocês lidam com esse diferencial, concorrência? Essa é a receita, na verdade é uma receita de bolo que todo mundo já tem a resposta para ela, mas a gente procura não perder de vista essa resposta, né? Que é o bom atendimento e um bom serviço prestado. Então a gente não abre mão da qualidade e do bom atendimento, né? Porque todo mundo gosta de ser bem atendido. Com certeza. A gente está falando de empresas, mas as pessoas que estão nas empresas são pessoas comuns, né? Sim. Como nós. Então todo mundo gosta de ser bem atendido. E o serviço precisa ser bem feito, independente do preço que você está cobrando. Então não é porque nós somos uma produtora que atende empresa pequena e média que nós não precisamos entregar a qualidade das produtoras que fazem Com trabalho certeza. para os gigantes. Sim. Né? Então, da qualidade a gente não abre mão. Então, acho que isso foi marcando muito a ON21, né? E hoje os nossos clientes, a gente tem Google 100% de avaliação 5 estrelas, e não é a avaliação solicitada, nem muito menos paga, ela é totalmente... Eles, né?
Eles resolvem eles fazer, né? É sim, totalmente voluntária. sim. E eles até falam, não, eu vou fazer a avaliação para vocês. Isso é super legal, né? Com Porque não tem um certeza. volume gigantesco de avaliações, porque a gente não tem também um volume gigantesco de clientes, mas Sim. o que tem, Sim. são muito satisfeitos. Mas isso é muito bom também, porque a gente cresce nos erros, né? Exato. Você, olha, faltou isso, faltou Aprendendo. aquilo, você vai aprendendo e a coisa vai cada vez melhorando, né? Agora, Cláudio, eu queria ver o seguinte, como, Charles, a empresa agora que está assistindo, ela resolve querer levar a ON21. Que assessoria vocês dão para essa empresa que ligou, antes de tudo se concretizar? Como é que isso funciona? A gente começa com o objetivo do podcast ou do videocast, né? Qual é o público que você quer atingir e qual tipo de mensagem você quer passar para esse público. Então a gente começa daí. Para ir até. Tem cliente que traz tudo pronto já, mas tem muito cliente que fica perdido. Então a gente acaba auxiliando até num pseudo-roteiro para o podcast, né? Quer dizer, quais são as perguntas que você deve fazer, como que você conduz a conversa no Vocês dão essa podcast. consultoria, Sim, então. A gente dá essa consultoria Isso é por cliente importante. que a gente percebe que não tem ou que solicita isso. Porque eu Né? quero Que é evitar o importante. seguinte, ele achar que ele vai ligar, olha, eu quero um podcast e vocês vão Já chegando lá. Eu acho que Não, tem uma preparação, tem um objetivo preparação. para isso. Até tem cliente que chega e fala, Charles, eu queria montar um podcast numa feira, mas eu quero que não tenha silêncio absoluto, não apareça o barulho da feira. Eu falo, então grava no estúdio, porque não tem diferença. Sim. É legal aqui, vocês, as pessoas que estão ouvindo de casa, estão ouvindo o barulho da feira em volta. Com certeza. Claro, não isso é pode normal. atrapalhar a nossa conversa. Claro, claro. Mas é para mostrar que a gente está fazendo um podcast aqui atrás de mim, as pessoas passando Sim. de dentro de uma feira. Essa é a grande, né? É a tônica do Esse- negócio, né? É a cereja do bolo, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque é o dia a dia, né? Exato. Quem não conhece o dia a dia de uma feira de negócio, é Exato, por as aí. pessoas ficam muito resistentes, Léo e Ana. Tem muita empresa resistente porque acha que o podcast, o videocast, é alguma coisa muito cara para Isso eu ia falar agora. Pô, mas eu vou O investir medo era no esse. podcast para levar para feira, O medo era para isso. trazer para minha empresa. A gente faz muito podcast nas empresas também. Sim, sim. Nem sim. todas têm disponibilidade de ir até o nosso estúdio. né? Sim, 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 sim. sim. E não é isso, assim. Então, se você for analisar os custos envolvidos nisso, o investimento que você faz para comunicar, Com o seu certeza. ganho na ponta ele é muito maior do que o investimento feito, né? E a gente sempre flexibiliza, então a gente é super, super tranquilo com E isso. planejamento, né? Antes de mais Planejamento. nada, você tem que planejar. Não adianta a empresa chegar a fazer um podcast Sim. e lançar, Isso. pode ser sensacional, mas tem que ter uma certa cadência, uma frequência. Eu tem que acredito manter ali, né? que a ON21, pelo tempo que tem de trabalho, ela se preocupa também com isso, porque o cliente, quando ele convida, ele contrata, se ele não tiver retorno, se ele gastou R$100, ficou caro. Com isso certeza. aí. E se ele pagou 5, 10, 15 e ele fez o dobro, o triplo, ele então saiu barato. Então, o cuidado que você deve ter Exato. é com isso, né? Porque o cliente ele chama, porque ele está numa situação crítica. Exato. Ele quer fazer um podcast que é para dar o boom. E se esse valor for astronômico, né? Desculpe, eu tinha conversas há um ano e meio atrás de 25, 30 mil reais. Tô abaixo disso. Isso quando começou o negócio, né? Nós somos até um pouquinho vítimas dessa história. Entendi. 20, 30 mil, o que é isso? E de repente a gente percebeu que não é bem isso. Não é bem isso. São pessoas preparadas que fazem podcast, que conversam com empresários preparados, porque o objetivo maior do podcast Mercado e Feiras é levar aquele que está precisando um produto de alta qualidade. É isso aí. É isso aí. E quando a gente pesquisou a ON21, não tinha a ON22 nem 23. Era É 21. 21. Ela que tinha que estar conosco. E é só o começo, viu? A gente vai ter muito mais trabalho por aí. Com certeza. Então é importante você agora, alô empresário, você está acompanhando a gente aqui, está a fim de levar a ON21 aí para o teu estabelecimento comercial, seja o tamanho que for, vamos deixar isso claro, né? Você vai ligar para que telefone, quer ver só? Sabe que eu nem sei o telefone, Não, é porque mas é vou normal. passar. Mas é normal Eu vou porque... passar o perfil da rede social. Então vou passar o- Depois o depois editor manda. coloca aqui. Não tem problema, a gente põe no GC. Se não sei decor, põe Ao no GC. vivo. É que eu sou um pouquinho mais antigo No GC. e era telefone. Lower Thirds. Era telefone. Não, mas vamos lá, então vamos lá. Redes Vamos lá, sociais, perfil- atenção. Perfil no Instagram, Vamos lá. On21BR. Olha aí, Vamos achar. No ON21BR. Facebook é a mesma coisa.
No YouTube é só digitar On21 Produções, você acha a gente também. Tá, o Maravilha. site é on21.com.br, bem simples. on21.com.br. Então, eu, se fosse você, não pensaria duas vezes. Dá um boom na tua empresa, não é? Hein, Ana Cláudia, não é isso? Com certeza. Assim como a gente deu no Assim nosso como- trabalho, né? exatamente. Nós também estamos aqui pela On21. E o podcast precisava desse apoio. Faça isso, você não vai se arrepender. Eu gostaria que você olhasse para a câmera e desse umas palavras para o nosso público que nos acompanham e que com certeza vão receber a tua empresa de uma maneira ímpar. Legal, se vocês estão pensando em fazer começar um podcast, seja ele itinerante ou não, tem que começar a colocar em prática. Não fiquem muito preocupados com a tecnologia envolvida. Dessa parte a gente cuida. Você precisa cuidar do assunto que você conhece. E a gente entra com o resto. E é só isso. Simples assim. Falaríamos É o muito dia mais, inteiro, né? todo dia com você. Como na feira nós estamos com os tempos todos determinados, nós então vamos agradecer você por ter abraçado o nosso projeto. Essa alegria imensa, vou estar te devendo isso na vida. E a você, né, Ana Cláudia, que fez um trabalho muito grande. Nossa, Antes de né? te Toda passar a equipe. palavra final, eu quero dizer o seguinte para você. Para mim não tem empresa grande, tem pessoas. E você tem uma que é enorme. Eu quero mandar um abração para você, Vanessa, viu? A Vanessa, pessoa incrível, tratou nossa empresa de uma maneira ímpar, colocou a gente no mesmo patamar que a On21 e Com deu esse certeza, resultado. deu esse resultado, essa estrutura, né? E nós estamos muito felizes com essa parceria, viu, Charles, e aí toda a equipe da U21. Nós também. Agora que terminou a gravação, você não vai levar os equipamentos, né? Né? Colhe tudo. Querido, um abraço para você. Um abraço. Deus te abençoa. Obrigado, E chupa sorvete aqui da Sodeli, Da que é nosso Sodeli, é nosso patrocinador. patrocinador. Tem sorvete à vontade para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado. E até a Obrigada, próxima, se Charles, Deus até a quiser. próxima.